Meus queridos, a paz do Senhor seja com você, amém? Amém. Nós vamos começar esse nosso culto de louvor, de adoração, de agradecimento ao nosso Deus. Como eu disse agora há pouco, seja bem-vindo. É bom, tão bom ver você aqui. Cada um de vocês aqui. É tão reconfortante ver você aqui junto comigo, né? Para nós louvarmos e bendizermos o nosso Deus. E eu digo a mesma coisa para você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Seja muito bem-vindo também. E que a gente possa fazer, não é? Como Moisés ele disse para Jetro: vem conosco e nós te faremos o mesmo bem que o Senhor tem nos feito. Só que ele não aceitou. Que nós possamos fazer o mesmo bem a você que Deus tem feito para nós. Amém? A mesma coisa eu digo para você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Vamos ficar de pé então para nós começarmos o nosso culto de louvor e agradecimento a Deus. Amados, nós vamos começar então esse culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus, lendo um trecho da palavra do Senhor que está no Salmo de número 100, os 3 primeiros versos, que diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Glória a Deus. E somos rebanho do seu pastoreio. Amém? Ô Senhor Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos, você aí no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Comece a agradecer a Ele. Só seja grato ou grata. Senhor, em nome de Jesus, é com muita gratidão que nós nos dirigimos a Ti nesse momento, ó Deus. Nesse início de culto, nesse momento maravilhoso em que Teu povo, o corpo de Cristo, se reúne para louvar e bendizer o Teu nome. E não só para isso, mas para depois sermos agraciados com a Tua palavra santa, ó Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá essa chance, nos dá essa oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor nos dá um lugar para nós nos reunirmos, ó Deus. Ó Deus, então nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Que tudo que for feito aqui hoje seja para louvor, honra e glória do Teu nome. Por tudo isso nós Te louvamos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estaremos em março colocando no ar o Conversa 3. O nosso desejo e a inspiração, e não existe isso na internet, é que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus da maneira simples que Jesus pregava. Ele sentava à mesa e Ele falava. Então nós estaremos sentando à mesa. No verão, quem sabe a gente não vai estar à mesa, né? Mas por enquanto à mesa. E será uma conversa informal. A primeira gravação foi minha e da Sandra. 8 minutinhos, um versículo bíblico. No caso, foram 2 versículos bíblicos. E ali a gente conversou como nós estivéssemos em casa, conversando sobre uma passagem bíblica, né? A opinião de uma, a opinião da outra. E é para que as pessoas sejam alcançadas e elas vejam de uma maneira simples a palavra no dia a dia da vida dela. Qualquer pessoa. Então você pode compartilhar com uma pessoa que esteja precisando e de repente aquele assunto vai de encontro de uma maneira simples. E com isso a gente pretende alcançar, vamos dizer, o povão, né? Todo mundo, sem sermos doutores da lei, sem palavras rebuscadas. Como que a palavra de Deus no dia a dia da gente é aplicada? Porque a Bíblia fala para a gente guardar os mandamentos e vivê-los, e fazê-los. Então, nós vamos começar com os da casa. Ninguém é obrigado a fazer, mas seria muito bacana se vocês aceitassem fazer. Amados, eu quero falar para vocês sobre ofertas, né? Dízimos e ofertas. Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu vou me lembrar, né, de quando eu era novo na fé, novo convertido.
que o pastor ele sempre usava um texto bíblico para poder falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Na verdade, um texto muito conhecido, que está em Lucas, capítulo 21, verso 1, verso 4, que diz assim, verso 1 a 4, que diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, amados, preste atenção, a questão aqui não é falar de dinheiro. A questão aqui não é falar que você tem que dar tudo que você tem. Não é isso, nunca vai ser isso. Mas a questão aqui é de falar da intenção do coração. Eu acho impressionante que de todas as pessoas que foram lá ofertar, colocar lá suas ofertas no gasofilácio, essa senhora, essa viúva, foi quem chamou a atenção do Senhor Jesus. Em outras palavras, foi quem chamou a atenção do próprio Deus. Por quê? Porque no coração dela havia gratidão. Porque no coração dela havia disposição de abençoar. E o Senhor Jesus é impressionante, né? Porque o Senhor Jesus olhou para ela e disse: olha, ela deu tudo que ela tinha. Na sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha. Aquilo que lhe dava sustento. E é tão importante isso, é tão impressionante isso, que o testemunho da bondade dessa senhora chegou até nós aqui. Mais de 2000 anos passados, nós não sabemos, não temos o nome dela, só sabemos o que ela fez. Mas passados mais de 2000 anos, a gente ainda pode se comover, a gente ainda pode mover o nosso coração dizendo: puxa, ela foi lembrada, e ela, né, foi lembrada durante toda a história do cristianismo como sendo alguém de coração bom. Então veja, eu quero dizer para você que tudo que você dá em termos de oferta ou dízimo na casa do Senhor, fala do teu coração. Não fala de dinheiro, fala do teu coração. Não fala de dinheiro, mas fala da tua confiança. Não fala de dinheiro, mas fala da tua fé. Confiança, amor, disponibilidade, fé de que não vai faltar, fé de que o Senhor vai suprir. E é engraçado, gente, porque se a gente for prestar atenção nesse texto, a gente não vê em lugar nenhum o Senhor Jesus chegar para ela e dizer: não faz isso não, faz isso não, porque você é pobre, vai te faltar. Ele chega e fala: olha, tá aí, olha o que ela fez. E da mesma maneira que essa história está registrada na Bíblia, eu pergunto para você e para você que está nos vendo e ouvindo pela internet, você acha sinceramente que o Senhor Jesus, no caso Deus, terá deixado faltar alguma coisa para ela? A Bíblia não nos diz. Mas sem prejuízo do texto bíblico, eu pergunto para você, se o Senhor Jesus viu o que ela fez, enxergou o coração dela e deixou ela fazer, será que ele deixaria que algo faltasse para ela? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então eu creio na provisão de Deus. Eu creio na fidelidade de Deus, que quando, mesmo que nós não sejamos fiéis, a Bíblia é clara, né? Mesmo que nós não sejamos fiéis, o Senhor continua sendo fiel, porque Ele não pode deixar de ser aquele que Ele é, quem Ele é. O que nós vamos estar falando hoje, dentro da pregação da palavra do Senhor, é algo que é muito sério, é como se fosse um alerta, um aviso para você, e para mim também, tá? Mas ao mesmo tempo, é um grito de esperança. Um grito de esperança na fidelidade do nosso Deus. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção. Eu vou parafrasear um pastor amigo nosso, que ele dizia o seguinte: olha, essa pregação vai começar muito má, mas vai terminar bem, pode ficar tranquilo, tá bem? Então eu quero que você preste atenção no que nós vamos ler aqui agora. Eu vou ler o texto, tá bom? Que está em Mateus capítulo 24, dos versos 1 até o verso 8. Mateus, capítulo 24, do verso 1
até o verso 8. Verso 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Verso 4 diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Amém? Então, sobre o que nós vamos estar falando hoje? Sobre o final dos tempos e sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, veja bem. Os discípulos, eles mostraram para o Senhor Jesus, o templo que havia sido construído ou reconstruído por Zorobabel. E depois, na época de Herodes, ele foi grandemente ampliado e melhorado. E os discípulos estavam realmente impressionados com a construção. E eu confesso para você, devia ser uma coisa linda mesmo. Tá? O templo que foi ampliado por Herodes devia ser uma construção assim magnífica. Como eu queria ter podido ver isso. O templo era realmente muito bonito, mas o Senhor Jesus ele chega para os discípulos e dá para eles a verdadeira dimensão dos acontecimentos que ainda iriam sobrevir sobre a terra. E ele fala, olha, vai acontecer isso, não vai ficar pedra sobre pedra. E é interessante pensar que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, romano, depois dele invadir Israel, ele cerca Jerusalém, e a última área, vamos dizer assim, de resistência dentro de Jerusalém, quando ele realmente consegue furar a resistência e os muros de Jerusalém, abrir brechas no muro e os exércitos romanos entrarem dentro de Jerusalém, o último foco de resistência realmente foi o templo. Os soldados, os guerreiros restantes, foram para o templo, trancaram as portas e continuaram a resistir os romanos ali. E realmente, em um determinado momento, os romanos conseguem furar esse bloqueio, eles incendeiam o templo, destroem completamente o templo, destroem Jerusalém, e eles só deixam inteiro. Sabe aquele muro que é chamado o Muro das Lamentações? Que a gente vê em foto dos judeus indo lá e orarem. Os romanos deixam somente aquele trecho do muro em pé, para vocês verem o grau de destruição. Para o quê? Para mostrar para as nações ao redor o seguinte, olha, nós deixamos esse muro em pé para mostrar para vocês que tipo de construção era essa, que tipo de cidade era essa, que tipo de muros eram estes que cercavam a cidade, e mesmo assim nós conseguimos invadir a cidade. Então, se nós fizemos isso com essa cidade, que tinha muros como esse, nós podemos fazer isso com vocês também. Então, os romanos aplicaram uma técnica que eles sabiam fazer muito bem, eles deixam um pedaço do muro preservado, que hoje nós vemos ali, os judeus, continuamente ali, rezando, pedindo para que o Senhor, que Deus restaure a sorte de Israel, e aquilo dali. Então o Senhor Jesus ele fala, não ficará pedra sobre pedra, e realmente em 70 depois de Cristo acontece isso. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, 70 anos antes, na verdade 40 anos antes. O Senhor Jesus ele chega para os discípulos, fala isso, e eles realmente ficaram muito perturbados, porque enquanto eles mostraram para o Senhor Jesus um belíssimo edifício, o Senhor Jesus vem com uma notícia completamente diferente para eles. Tipo, olha,
Não se fia nisso aí, não. Porque o que está aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos, assim como todo judeu, eles ligavam o templo como sendo uma pedra fundamental, algo fundamental para o retorno do Messias. Eles ligavam o templo como uma pedra fundamental para a espiritualidade de Israel. Então, quando eles falavam de espiritualidade judaica, eles sempre iriam se referir ao templo. E, de repente, os judeus, né, até os próprios discípulos do Senhor ouvem o que? Olha, não, mas o templo vai ser destruído. E eles, com certeza, muito preocupados, chegam para o Senhor e perguntam, olha, o que vai acontecer? Quais são os sinais? O Senhor, ele fala que, na verdade, seriam duas situações diferentes, e é o que nós vamos ver hoje aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre o templo propriamente dito. Como eu disse, né, e da questão do templo nós conseguimos tirar grandes lições. Como eu disse, o templo fora construído por Zorobabel depois que o templo de Salomão foi destruído na invasão babilônica. Os babilônios eles entram na cidade, destroem Jerusalém, acabam com o templo construído por Salomão. Na verdade, o templo de Salomão durou pouquíssimo. Levam tudo para a Babilônia, o povo vai em exílio e por aí vai. Enfim, depois que eles voltam do exílio, eles reconstroem o templo e Herodes, ele olha e decide fazer o seguinte, não, eu vou embelezar o templo. Então, se você vê uma imagem do templo de Herodes hoje, você pode ter certeza absoluta de que aquilo dali, tudo aquilo que foi construído ali, é praticamente o dobro, ou um pouquinho mais do que o dobro do tamanho do templo que antes havia ali, que Zorobabel ele construíra. Eu não vou me prender aos detalhes de engenharia da construção ali, porque é fascinante, é um negócio impressionante se você for estudar a engenharia que foi feita para conseguir construir aquilo ali. Não vamos prender isso. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, olha que detalhe sutil, mas importante. Herodes, ele manda embelezar o templo, querendo ganhar o favor dos judeus. Ou seja, Herodes, quando ele manda quando ele manda embelezar o templo anterior, ele tinha na mente dele ganhos políticos. Herodes era um político, então ele manda fazer algo que era de cunho espiritual, né? Manda alterar algo que era de cunho espiritual, porque na verdade ele queria era ganhar aliados. Herodes era inclusive aliado de Roma, então tudo que ele fez foi para ter, na verdade, ganhos políticos. Tudo que Herodes faz com relação ao templo tem a ver com glória pessoal para ele. Tanto é que hoje, quando a gente menciona o templo, a gente fala o templo de Herodes. Olha como é que a coisa é. Nós mencionamos o templo como sendo o templo de Herodes. Olha como é que a imagem ficou. E aí, sabe qual é a lição que eu tiro disso? Herodes, quando ele manda embelezar o templo de Jerusalém, ele inclui nesse embelezamento de algo que era profundamente espiritual. Entenda, olha onde eu vou chegar. Ele inclui nisso que era algo profundamente espiritual. Ele inclui algo profundamente mundano. Sabe por quê? Porque dentro das obras de reconstrução do templo, Herodes ele incluiu muita coisa da cultura grega nesse embelezamento do templo. Ou seja, o templo não seria mais algo 100% judaico ou de espiritualidade judaica. Por quê? Porque Herodes incluiu coisas de fora no templo judeu. Ele encontrou resistência por causa disso, ok. Mas ele incluiu coisas de fora. Então, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, é como se o templo anterior feito por Zorobabel fosse algo profundamente espiritual, mas que com o passar dos anos, com o passar das décadas, tornou-se algo profundamente mundano. Por quê? Porque o que Herodes fez, no fundo, foi trazer o mundo para dentro do templo. E hoje nós poderíamos dizer que foi trazido o mundo para dentro da igreja.
E as consequências disso são sempre funestas. As consequências de você trazer o mundo para dentro da igreja são sempre horríveis. Não prestam. Meus irmãos, nós temos hoje aqui no UK, se você for ver, nós temos igrejas lindas. Aqui mesmo em Bournemouth, né, nós temos igrejas lindas. Eu fui a Southampton uma vez, e quando eu estava andando por lá, eu vi uma igreja enorme, dessas de pedra antiga, que tinha sido transformada num restaurante. Aqui nós tivemos uma igreja linda que foi transformada numa boate. Tem uma igreja ali, antes de Poole, que foi transformada num supermercado. Então veja, gente, qual é a lição que a gente tira isso? Não adianta você ter um templo bonito, se as pessoas que vão lá, ou que construíram esse templo, não têm a sua alma, não têm o seu coração realmente em Deus. Isso aqui é só um prédio. E o fato de ser um prédio bonito, eu por acaso gosto um bocado desse prédio aqui, mas o fato de ser um prédio bonito pode ou não significar alguma coisa boa ou má. E essa é a primeira lição que nós tiramos do que Herodes faz no templo de Jerusalém, que passou a ser chamado, a gente conhece ele por Templo de Herodes. Então, gente, lembrem-se sempre disso. Quando você olhar uma dessas igrejas aqui, que virou alguma coisa que não é mais igreja, pensa no seguinte: o povo que existia lá morreu, né? Assim como o povo que vivia na época de Herodes, na época do Senhor Jesus, morreu também. O templo foi destruído, né? Jerusalém, na verdade, foi destruído. Só voltou a ser habitada por judeus em 1947. Isso, né, por conta de para mim, uma profecia bíblica se cumprindo. Ok. Mas, gente, quando a igreja não se preocupa em crescer, quando a igreja não se preocupa como corpo, né, inclusive falamos sobre isso ontem, quando a igreja não se preocupa em crescer, quando a igreja não se preocupa em se desenvolver, a tendência dela vai ser morrer. Em algum momento a igreja morre. É como eu falei, essas igrejas lindas que a gente vê hoje aqui, a igreja morreu. Por quê? Porque as gerações passaram. Daqui a pouco as pessoas foram morrendo. Não houve renovação. Corpo se renova. Corpo que não se renova, morre. Amém, gente? Então essa é a primeira grande lição que a gente pode tirar usando o templo de Herodes, tá? Sobre a igreja propriamente dito. Só que tem uma segunda lição que esta, sim, para mim, é a essencial, que é a segunda vinda do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Desta vez em poder e glória, ao soar da última trombeta, os céus vão se abrir e ele vai vir em louvor e glória como rei. Como rei. E o Senhor Jesus fala sobre isso. É como se ele dissesse o seguinte: olha, antes de eu vir, algumas coisas têm que acontecer. É aí que ele fala no versículo 4 o seguinte: olha, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Aí no verso 5 diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é impressionante que se você for examinar a história da humanidade, desde o momento em que o Senhor Jesus ele foi para a glória, ele ascendeu aos céus para a glória, você consegue enxergar com muita clareza em toda a história da humanidade, em toda a história da igreja, junto da humanidade, você vai ver que sempre houveram movimentos e sempre houveram pessoas que disseram, eu sou o Cristo, eu sou um enviado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não eram, mas antes estavam sim enganando o povo. Enganando, simplesmente enganando. É impressionante. Pegue a história da humanidade, a partir do momento em que, né, do surgimento da igreja no Pentecostes, até hoje, e você vai ver que em paralelo sempre houveram movimentos para quê? Para destruir a igreja.
para desabilitar a igreja, para torcer a história da igreja. É impressionante isso. Anda em paralelo com a história da humanidade. E olha, eu vou dizer para você o seguinte, 2 sinais, eu podia falar de muita coisa, mas eu vou, baseado no texto que nós lemos aqui, eu vou falar para você de 2 sinais. Um deles são os sinais religiosos, que foi o que eu acabei de falar, muitos falsos profetas. Muitos falsos movimentos se levantando. Para quê? Para desviar a atenção dos crentes em Jesus, da verdadeira fé e do conhecimento real de Deus, que vem através do conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou o 3º dia, para abrir a porta da salvação para todos aqueles que nele, com ele se encontrem. Amém, gente? Mas também sinais no mundo, que aí é o verso 6. Muitos sinais no mundo. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E aí ele fala o seguinte, olha, vede, não vos assusteis. E eu falo para você que agora, até por conta de tudo que nós temos visto, né, no nosso mundo ao longo desses últimos anos, não vos assusteis. Não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça. Ok? Não vos assusteis. Não se assustem. Tudo que você está vendo hoje ao redor do mundo foi previsto. Tudo que você está vendo hoje acontecer, que nós vemos nas manchetes, tudo foi previsto que iria acontecer. Nada saiu do trilho. Então, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Agora, interessante ele falar, porque é necessário que isso aconteça. Por quê? Porque quando estas coisas acontecem, quando nós vemos sinais de impiedade, de maldade ao redor do mundo, nós conseguimos perceber que toda essa maldade, toda essa impiedade, ela está sendo exposta aos olhos de todos. Não é nada mais secreto. Não é nada mais oculto. Então, quando ele fala, é necessário assim acontecer, em primeiro lugar, porque foi tudo previsto. Os profetas falaram que isso iria acontecer, ele falou que isso iria acontecer. Então, olha, está tudo previsto, tudo está escrito. Mas, ao mesmo tempo, é uma denúncia. É uma denúncia. Para quem quiser ver, de toda a maldade que existe na humanidade. Então, ninguém é inocente, porque todos vêm. E aí eu queria fazer uma observação aqui que não deixa de ser um alerta para você. Por favor, tome cuidado com o que você lê nas redes sociais, ou que você vê nas redes sociais. Tem muita besteira. Nós temos feito o possível para postar nas nossas redes sociais aquilo que é bom, aquilo que vai fazer a pessoa crescer. O evangelho simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas torna a dizer, tenha cuidado. Mas sabe, gente, de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, de tudo aquilo que nós temos visto, porque em uma parte do texto aqui, eu não coloquei aqui, ele fala sobre os escândalos que iriam acontecer. E a verdade é que os escândalos são tantos, em todos os níveis da sociedade, que as pessoas elas acabam perdendo a confiança, elas perdem, em um certo sentido, a fé, se eu puder usar essa expressão. Os escândalos dentro da igreja fazem com que pessoas percam a fé na igreja e em Deus. Os escândalos na política fazem com que as pessoas percam a fé nas figuras de autoridade que existem no mundo. Porque toda autoridade foi criada por Deus. Ela tem que ser respeitada. Não é a boa autoridade, toda autoridade, inclusive as más autoridades. Porque a autoridade provém de Deus. Essa é uma lição de Deus e que às vezes é difícil para a gente. Mas enfim, acabamos perdendo a confiança nas autoridades legitimamente instituídas. Perdemos a confiança, perdemos a fé. Isso nós podemos chamar de escândalos. E aí acontece o que está escrito em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aí nós chegamos para nós aqui, que é um alerta que eu quero dar para você. Não se deixe influenciar pelo desamor que você vê todos os dias, seja na televisão, seja nos jornais, seja no teu local de trabalho, às vezes dentro da nossa própria família. Não se deixe influenciar por isso. Porque é bem claro, porque o Senhor Jesus disse isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não tem coisa pior que possa acontecer na nossa vida ou na vida da igreja do que o amor se esfriar. Porque quando o amor a Deus se esfria, nós nos afastamos de Deus. Quando o amor de Deus se esfria, nós perdemos a fé. Quando o amor a Deus se esfria, nós acabamos abrindo mão dos conceitos, dos preceitos cristãos e começamos a aceitar conceitos e preceitos que não são de Deus. Preste atenção numa coisa. A nossa mente nunca fica vazia. Nunca. Essa é aquela história de um copo, né? O copo está meio cheio ou meio vazio, né? A verdade é que ele não está meio vazio, ele está cheio de ar, né? Meio cheio de ar. Então veja bem, a nossa mente nunca fica vazia. Se você não encher a sua mente das coisas de Deus, ela vai ser cheia de outra coisa, qualquer outra coisa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos vendo e ouvindo pela internet, se nós tivermos que encher a nossa mente de algo, vamos nos encher das coisas de Deus. Porque somente nós nos enchendo daquilo que vem de Deus, nós podemos perseverar e prosseguir na fé. Amém, gente? Amém. Só que aí, né, eu falei, né, que olha, ia começar esquisito, mas ia terminar bem. A pergunta que se faz é, pô, mas será que isso é o fim? Será que é só isso que a gente tem que esperar? Dificuldade, problema, quebra das coisas, quebra das estruturas sociais, né? Gente não confiando mais no governo, não confiando mais em nada. Será que isso vai ser o fim, gente? Veja, no verso 6 ele realmente fala, veja, não vos assusteis. Mas no verso 13 ele fala assim, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Persevere até o fim. Não abra mão. Não abra mão. Por pior que possa ser, ou pior que possa estar sendo, a tua situação, ou a tua vida, ou você que está nos vendo e ouvindo pela internet, por mais ruim ou por pior que seja sua vida hoje, persevere. Persevere. Porque o nosso Deus, como eu sempre digo aqui, o nosso Deus, ele é fiel. E se você e eu, nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Amém, gente? Amados, embora o mundo caminhe numa direção sombria, que é o que eu falei, o Senhor Jesus, ele diz aqui o seguinte, né? É necessário assim acontecer. Embora o mundo caminhe numa direção sombria, nós, corpo de Cristo, nós, filhos e filhas de Deus, nós não estamos sem esperança. Amém? Nós não estamos sem esperança. Jesus nos prometeu, não foi qualquer um que prometeu, não. Jesus nos prometeu, sabe o quê? Que o mal não vai prevalecer. Amém? Por mais que você olhe ao redor e pareça que o mal está vencendo, o fato é que o Senhor Jesus, ele nos prometeu que o mal não vai vencer, não prevalecerá. E que o amor verdadeiro vindo de Deus é mais forte do que qualquer maldade. Amém? O amor que vem de Deus é mais forte do que qualquer maldade. Amém, gente? E por outro lado, o aumento no mal, ele nos estimula a nós aumentarmos a nossa luz, em termos, né? A aumentarmos ou sermos mais luz para a vida de outras pessoas. Quanto mais o mal aumenta, mais nós como cristãos, nós somos desafiados a nós sermos luz na vida de outras pessoas. Mais nós somos desafiados a nós vivermos uma vida em amor e justiça, mostrando ao mundo que o bem ainda existe, que a vitória final pertence a
Deus. No meio de todo esse colapso da sociedade, existe um Deus. No meio de todo o colapso que existe, às vezes até no meio das famílias, existe um Deus. No meio do colapso que existe, né, como eu falei, da sociedade, todos os níveis da sociedade, existe um Deus. E nele nós podemos nos segurar. E a vitória final pertence a Deus. Amém? Se nós perseverarmos, a vitória será nossa, em nome de Jesus. Amém. Então, não desista. Por mais que as situações da sua vida possam estar sendo, ou venham a ser difíceis, não desista, porque aquele que prometeu, o que a Bíblia fala? Aquele que prometeu é fiel. Amém, gente? Então eu quero terminar dizendo o seguinte, olha, Hebreus 2, capítulo 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, verso 1. Sim, importa que nos apeguemos, que nós busquemos, que nós procuremos a Deus através da palavra, que nós coloquemos como prioridade da nossa vida buscar a Deus, buscar a sua presença, a sua santa e maravilhosa presença, buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quantas vezes, né, em quantos cultos nós passamos aqui falando sobre os dons do Espírito? Quantos cultos nós passamos aqui falando sobre fé? Essas foram as últimas coisas que nós pregamos. Em 2024? Parte de 2025. Então, meus irmãos, Deus tem dado a essa igreja, não é por minha causa não sou nada não, tá? A igreja não precisa de mim não, a igreja precisa de Cristo, tá ok? Eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, que precisa de Jesus todo santo dia. Então, a igreja não precisa de mim, eu digo isso para Deus, Deus, a igreja não precisa de mim, a igreja precisa do Senhor. Então, busque a Deus, dê tempo para Deus, fale com o Senhor, busque a presença do Espírito Santo, dê mais ouvidos ao que Deus diz do que o mundo diz. Nós estamos dando muito ouvido para o mundo, dê ouvidos ao que Deus diz, não o que o mundo diz. Para que você e eu, a gente seja fortalecido. Porque uma coisa é certa, tudo o que foi dito na palavra aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo até o fim. Tudo que está escrito se cumprirá. Quer a gente veja, nós estejamos ainda aqui nessa terra, quer a gente não veja, por nós já termos partido para a glória, tudo que foi escrito acontecerá. Nenhuma vírgula da Bíblia deixará de ser cumprida. Nenhuma vírgula. Amém, gente? Então, vamos perseverar. Amados, é hora de nós nos jogarmos nas mãos de Deus. É hora de nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Sabendo que Deus é fiel, sabendo que não vai faltar para você. Sabe a viúva? Essa viúva pobre que nós falamos, eu tenho certeza que não faltou para ela. Sabe aquela viúva de Sarepta? Aliás, o Ninil, eu lembrei de você nessa hora. O profeta sai de Israel, vai até Sarepta. Sarepta, que não era dentro do território de Israel, vai até a casa de uma viúva, né? E a fome, e a viúva fala, olha, vou preparar 2 bolos, né? Um para mim, um para meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ele disse, não vai morrer não. Prepara um bolo para mim, um bolo pequeno para mim e outro para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Não faltará azeite, não faltará a farinha na tua botija. E eles viveram da promessa, eles viveram do milagre no meio da tragédia, no meio da desgraça ao redor. Porque Deus prometeu e Deus é fiel.
Então, se Deus tiver que multiplicar o azeite dentro da tua casa, se Deus tiver que fazer um milagre na tua despensa e começar a aparecer comida lá, e você não ter nem noção de onde aquela comida está aparecendo, se você abrir o teu pote lá, onde você guarda o arroz e ver que o arroz não acaba, enfim, se você andar de carro e você reparar que o diesel, a gasolina não acaba, que o tanque está cheio, está sempre no mesmo lugar, enfim, o que Deus pode fazer é tremendo. Se você estiver doente e você for curado ou curada, enfim, Deus é fiel, Ele pode fazer coisas além de toda a nossa imaginação. Mas permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça ao lado do Senhor. E Ele te levará nos seus braços fortes até o final. Amém, gente? Amém? Eu quero orar por você e por mim. Eu quero orar por você e por mim. As notícias são boas, gente. As notícias são boas. As notícias são boas. Vamos orar. Eu quero orar a Deus pedindo que Deus Ele nos fortaleça. Que quando a má notícia chegar na nossa casa, a gente não venha desanimar, mas que a gente venha enfrentar a má notícia com Jesus do nosso lado. E quando o milagre também chegar na nossa casa, a gente possa glorificar a Deus, todo mundo junto, sabendo que o nosso Deus Ele é fiel. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças. Eu te glorifico pela tua fidelidade. Porque, Senhor, o Senhor deixou tudo escrito. O Senhor deixou tudo escrito para que a gente saiba que nada sai do controle da tua mão. Para que nós saibamos de que nada é oculto aos teus olhos. Nada. O Senhor é tremendo. O teu poder, ele extrapola tudo aquilo que nós conhecemos ou possamos imaginar. A sua grandeza, ó Deus, ela é muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos pensar. E é em Ti, Senhor, que nós nos apoiamos. É em Ti que nós renovamos as nossas forças. Porque a Tua palavra também é clara, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo ele venha nos renovar a cada dia. A Tua palavra fala que a cada manhã as Tuas misericórdias por nós se renovam. Então que além disso, o Teu Espírito Santo em nós se renove a cada dia. E que o Senhor nos dê força, vigor, alegria, para nós podermos continuar na nossa trajetória enquanto nós estivermos nesse mundo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nos dá força, vigor, nos dá do Teu Espírito, Senhor, para nós podermos prosseguir, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e nenhuma das Tuas boas palavras irá falhar. Nós sabemos que a Tua palavra é fiel e nenhuma das palavras escritas no Teu livro irá deixar de se cumprir. E é nisso que nós nos apoiamos. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, te pedindo, nos fortalece. Que nessa semana que nós vamos estar entrando aqui agora, que a Tua boa mão seja conosco. Que nessa semana que nós estamos entrando agora, o Teu Espírito seja abundantemente derramado sobre a vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Que nós sejamos cheios da Tua presença santa, sejamos renovados ou renovadas por Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar poderosamente conosco, Pai. Seja em sonho, seja nos acordando de madrugada, seja usando a Tua palavra, seja usando outra pessoa, mas que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Eu te peço isso em nome de Jesus. E nós, Igreja do Senhor, nós nos alegramos pela Tua presença. Nos alegramos pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos aqui na direção do altar, que eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.